Então, como eu falei para vocês, eu ia estar vindo aqui para estar lendo o texto do livro de vocês, que é o primeiro artigo de opinião que tem no livro, né? E eu estou vindo aqui para estar lendo ele com vocês e estar explicando as características do artigo de opinião dentro desse texto. E esse texto, que está na página 181, vocês vão fazer duas atividades sobre ele essa semana. Primeiro são as atividades que estão aqui no final dessa videoaula, e as outras atividades estão na página 182, vocês vão fazer do número 1 ao 5. Eu resolvi estar vindo aqui ler o texto com vocês, porque alguns alunos estavam tendo dificuldade de entender o texto sozinho, os textos que eu passei na semana anterior. Então, eu resolvi estar vindo aqui, estar lendo para vocês, estar tentando explicar para ver se consigo auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? Vamos lá. O título do texto é Preconceito na Escola. Vocês acham que esse título, ele é provocativo, ele chama atenção? A intenção é realmente chamar a atenção do leitor. Preconceito na escola. Lembrando que tema e título, eles caminham lado a lado, mas não são a mesma coisa, tá? Então, o tema, ele vai estar voltado para o título, mas ele não é o título. Então, quando a gente vê aqui preconceito na escola, a gente sabe que o assunto principal desse texto vai ser algo relacionado com preconceito na escola, tá bom? Ó, lá no livro de vocês, na página 181, tem essa mesma imagem aqui das crianças comendo a merenda escolar em Porto Seguro, na Bahia, essa imagem de 2014. Aí está o título, Preconceito na Escola. Não há um único dia em que vários preconceitos dos mais diversos tipos não se expressem em ambiente escolar. Aliás, é no mínimo estranho que tenhamos tantas preocupações e campanhas contra o chamado bullying na escola e pouco ou quase nada contra o preconceito. Afinal, a maior parte dos comportamentos de assédio moral nascem de preconceitos. Então, assim, qual que é o tema, qual que é o assunto? Está exposto aqui nesse primeiro parágrafo. Não está falando só do preconceito na escola, está falando da questão de não se ter medidas, de não se ter preocupação em relação ao preconceito na escola. Tem-se mais preocupação em relação ao bullying na escola do que o preconceito, sabendo-se que as manifestações de bullying, elas nascem a partir dos preconceitos. Então, a autora, ela vem aqui nesse primeiro parágrafo expondo o tema que ela vai abordar e expondo o assunto, que é a questão de não se ter medidas, não se ter uma preocupação muito grande com esse preconceito na escola, tá? Aí vamos passar para o parágrafo seguinte. Nesta semana, tivemos notícia de 2 episódios de preconceito na escola. O da mãe que recebeu um bilhete da professora pedindo para parar ou prender os cabelos dos filhos, fato ocorrido em nosso país, e o da garota negra lanchando sozinha ao lado de uma mesa com vários colegas brancos juntos, este ocorrido na África do Sul. Aqui ela já vem mostrar os argumentos. Lembrando que eu falei para vocês que os argumentos podem ser dados, fatos ou opiniões de pessoas estudiosos do assunto. Aqui, nesse caso, o argumento que ela apresenta são dados, aliás, são dados não, são fatos, são histórias, são coisas que realmente aconteceram e que ela vê preconceito nessas ações. Ela mostra o preconceito que tem nessas ações que já vem enraizada, um preconceito que já vem dentro das crianças. E quem coloca esse preconceito nas crianças? Infelizmente, a criança ela não nasce preconceituosa, ela aprende a ser preconceituosa, né? Aí vamos lá nos parágrafos seguintes. Muita gente se indignou, mas muita gente também não viu nada demais em ambos os casos. Então, assim, como lembrando que o artigo de opinião traz a opinião do autor sobre o assunto. Então, assim, do mesmo jeito que tem gente que se indignou, tem gente que ficou chateado com essa situação, assim como ela, teve gente que não se importou, teve gente que não viu nada demais nisso.
Choveram justificativas e até acusações para explicar as situações, o que sinaliza como é difícil reconhecer nossos preconceitos e, acima de tudo, conter suas manifestações e colaborar para que a convivência social seja mais digna. Aqui ela já fala de um senso comum, da questão da gente reconhecer os nossos preconceitos, da gente conter essas manifestações de preconceitos. Aqui ela vai continuar justificando a opinião dela em relação ao assunto, tá? Por que enviamos nossos filhos para a escola? Hoje, não dá mais para aceitar como uma boa razão apenas o ensino das disciplinas do conhecimento. Isso pode acontecer e tem acontecido muito em casa, em pequenos grupos informais, na internet, com tutores, etc. Para preparar para o vestibular, essa razão é pobre em demasia para motivar o aluno a aprender. Para que nossos filhos garantam um futuro de sucesso, o estudo escolar não oferece mais essa garantia. Então, aqui ela está questionando os leitores. Por que as crianças vão para a escola? Qual que é o objetivo de ir para a escola? Né? Então, deveríamos ter como forte razão para enviar nossos filhos à escola o preparo para a cidadania, ou seja, o ensino dos valores sociais que vão colaborar para a formação de um cidadão de bem. Poucos, porém, têm dado valor a isso, mesmo com fortes motivos para valorizar essa justificativa, já que, se a vida social vai bem, a vida pessoal melhora. Por outro lado, quando a vida social não é saudável, a vida pessoal sofre e adoece. Então, aqui já vem a opinião dela. Por que, que a gente deveria pensar em enviar os nossos filhos para a escola? Para aprender cidadania, ou seja, aprender os valores sociais que vão colaborar para a formação de um cidadão de bem. E não só para ter conhecimento, não só para preparar para um vestibular e não só para garantir um futuro de sucesso, tá? Lembrando que é um artigo de opinião, é uma opinião individual da autora, tá? Ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade, suas várias formas de manifestação e como combatê-los é função das mais importantes da escola. Então, aqui ela pontua que, para ela, uma das funções da escola é ensinar a reconhecer os principais preconceitos de nossa sociedade. Mas, pelo que temos visto, ela ignora o senso crítico e, dessa maneira, não estimula o respeito às diferenças, tampouco incentiva a solidariedade entre os colegas, nem ensina a boa convivência. Aqui ela está criticando o comportamento que ela visualizou lá nesses dois fatos aqui, ó, que ela traz, né? Que a escola está perdendo esse papel de ensinar a cidadania, está sendo o contrário, está deixando o preconceito falar mais alto. Essa opinião dela dentro do texto dela, porque o artigo de opinião, ele traz uma opinião individual do autor sobre o assunto, tá? A boa convivência exige empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, a boa convivência, ela exige empatia e generosidade, entre outras virtudes, já que conviver com a diferença é doloroso. E por isso, há quem tente anular a diferença com manifestações de preconceito, por exemplo. A convivência também precisa, e muito, da tolerância à frustração, porque conviver significa quase sempre ter de ceder, já que o outro sempre nos mostra que cada um de nós é apenas um em meio a tantos outros. Aqui ela fala da questão de conviver em sociedade, é outro argumento que ela pontua, é outra forma dela tentar convencer o leitor da opinião dela, de que a opinião dela está certa, tá? Os pais podem e deveriam influenciar nos rumos da educação escolar. Aqui ela já começa a pender para a solução, que é a questão da conclusão da solução para o problema do preconceito escolar. O que ela coloca aqui? Que os pais podem e devem influenciar nos rumos da educação escolar. De nada adianta desejar apenas um bom futuro pessoal aos filhos e desconsiderar que eles viverão em sociedade e dependerão dela.
Pais e mães, que tal vocês passarem a se preocupar com outras questões da escola, que não apenas o conteúdo a ser ensinado, a colocação em ranking e etc. Então tá aqui questionando os pais também, a participação dos pais dentro da escola. Aqui ela pontua uma das soluções para esse preconceito que ela vê, para esse preconceito que ela viu dentro dessas duas escolas que ela pontuou lá os fatos mostrados, tá? Que tal apoiarem as escolas, ou seja, que tal os pais apoiarem as escolas que revolucionaram seu ensino para valorizar o ensino da vida cidadã? Que tal repensarem a função social da escola, né? A escola ela não tem só a função, para a autora, a escola não tem só a função de ensinar conteúdo. Ela tem um papel de preparar o indivíduo para conviver em sociedade. O que, infelizmente, hoje as pessoas não estão sabendo conviver em sociedade, né? Essa é a opinião da autora, tá? Aqui ela assinou, né? Ó, Roseli Saião, tá assinado. Folha de São Paulo é o quê? É um meio de comunicação jornalística, né? E aqui está disponível na Folha Online e é um artigo de opinião de 2018. Só que é um tema atual, né? Quem nunca sofreu um preconceito, seja na escola, seja na rua, seja no jogo de futebol com os amigos, né? Todo mundo já sofreu preconceito um dia. Então, o que a autora quer mostrar é que o preconceito na escola, ele não é tão trabalhado quanto o bullying. Só que ele existe. Porque antes de existir o bullying, primeiro veio o preconceito. Acaba que eles são, assim, agora entra a minha opinião. Eu acho que o preconceito e o bullying são praticamente uma coisa só. Porque quando chega ao ponto de ter bullying, é porque já tem o preconceito ali em relação àquele fato, em relação àquela situação, ou em relação àquela pessoa, né? Aqui, eu passei para vocês as atividades que eu quero que vocês façam. Vocês vão identificar nesse artigo de opinião, preconceito na escola, são 9 pontos que eu quero que vocês identifiquem. Qual que é o tema? Qual que é o assunto principal? Qual é o ponto de vista da autora? Ela é a favor ou ela é contra? É escrita em primeira ou em terceira pessoa? Ela pontua como algo que ela viveu ou como algo que ela viu? Ela coloca eu ou ela coloca nós ou ela coloca ele, ela, né? Aí essa justificativa pode ser com um trecho do texto, tá bom? Na questão número 4, o autor faz uso da argumentação e persuasão utilizando dados, fatos e argumentos que contribuem para reforçar suas opiniões. Aí vocês vão dizer se sim ou não, se usa dados, fatos e argumentos e vão justificar. Vocês podem justificar com um trecho do texto ou apenas explicando com as palavras de vocês. É assinado pelo autor? Aí você vai colocar se sim ou não e como que é assinado, né? O texto é uma produção vinculada em algum meio de comunicação? É, né? Querendo ou não, explicando o texto para vocês, eu acho que eu acabei respondendo quase que todas essas questões. Na 7, possui, viu gente? Por favor, corrijam aqui. Possui uma linguagem simples, objetiva? Você pode dizer que possui sim. Por quê? Porque quando você lê, você consegue entender a mensagem que a autora está passando. Ela não fica dando voltas no assunto, ela vai direto ao ponto, ela vai direto à opinião dela, ela mostra a opinião dela sem ter medo de que as pessoas serão contra ou a favor, sem medo se as pessoas vão compartilhar da mesma opinião que ela ou não. Vocês acham que o título é polêmico ou provocativo? Aí é a opinião de vocês. E vocês vão explicar. Contém verbos no presente e no imperativo? Ó, deixa eu só mostrar para vocês. Quando ela fala os pais podem, esse verbo aqui está no presente e está no imperativo. Ela está meio que insinuando, tentando levar os pais a acreditarem que eles são capazes de fazer isso. Então, ela está meio que dando uma ordem, sim, para os pais nesse sentido, tá? Então, eu acabei respondendo a questão número 9, que contém verbos no presente, e no imperativo, sim. Aí vocês vão exemplificar. Além do verbo podem, eu quero que vocês coloquem outros como exemplos, tá?
Pessoal, além dessa atividade, vocês vão fazer na página 182 as questões de número 1 ao 5. Eu quero que vocês só respondam, não precisa copiar no caderno essas atividades, tá? Do número 1 ao 5. E essa semana vai ser só isso, tá bom? Na semana que vem eu retorno com outras atividades e vou continuar com o artigo de opinião, tá bom? No mais é isso, bom trabalho, bons estudos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar, podem me perguntar. Estou aqui para ajudá-los, tá? Um abraço, se cuidem, boa semana. Tchau.